nosso Senhor, nós que fomos lavados e redimidos pelo seu sangue, devemos, acima de tudo, ter a palavra de Deus como nosso alicerce. Temos a palavra de Deus como a nossa base. Devemos seguir as orientações do Ministério da Saúde, das autoridades, seguir à risca as recomendações, mas acima de tudo, nós precisamos ter a palavra de Deus como a luz para o nosso caminho. E nesta noite eu quero ministrar uma palavra de direcionamento, uma palavra de fé para o seu coração. Eu quero trazer certezas de Deus. O mundo traz muitas incertezas, mas Deus trará uma certeza para o nosso coração através da sua palavra. O mundo traz informações que nos deixam desequilibrados, nos movendo crise no nosso coração. Mas Deus nos instrui pela sua palavra que devemos confiar e depender inteiramente de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 26. Livro do Gênesis, capítulo de número 26, versículo 1. Está escrito assim a palavra de Deus: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o contexto histórico desta palavra, o personagem deste acontecimento, deste capítulo, é Isaque. Isaque está enfrentando uma crise. Somos sabedores que a crise, como falei, gera um desequilíbrio e algumas incertezas. E no caso, além de gerar esse desequilíbrio, esta incerteza, Isaque recebe uma notícia que a terra ela está passando por uma escassez. E essa escassez vai gerar a fome. A incerteza certamente estava no coração de Isaque e também daquela sua família. O Isaque, por algum minuto, talvez, ele teve a sua fé, o seu momento de desequilíbrio. Mas o verso de número 2, a Bíblia vai dizer que Deus lhe apareceu, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: Não desça ao Egito. Eu começo a observar que de alguma maneira Isaque ou outras pessoas daquela cidade começaram a migrar para a cidade do Egito. Começa a gerar algumas informações, começam a receber algumas notícias que a terra de Gerar, ela começa a ter a escassez de alimento e ali é instaurada uma fome. E certamente algumas famílias, elas começam a arrumar as suas mudanças, elas começam a organizar a sua família e eles decidem ir para a terra do Egito. Mas a palavra do Senhor é bem clara. Deus vai aparecer a Isaque e vai trazer uma orientação a Isaque dizendo: Não desça à terra do Egito, habita na terra em que eu hei de te disser. A primeira coisa que eu aprendo neste momento de crise, neste momento de desequilíbrio, neste momento de incerteza, que nós devemos confiar na palavra e na orientação de Deus. Não podemos deixar a dúvida, não podemos deixar a mudança de localidade governar e guiar a nossa vida. É momento de nós estabelecermos a nossa confiança em Deus. Aleluia. E ter a convicção que Deus irá nos sustentar. Aleluia. Não é momento de simplesmente ficar desesperado e mudar a nossa localidade, não. É momento de permanecer debaixo da orientação de Deus. É momento de permanecer debaixo da direção de Deus. Porque se Deus diz que vai cuidar, pode passar tudo, mas a palavra dele permanece fiel na nossa vida. Então a primeira orientação que eu quero trazer ao seu coração
que Deus está ministrando ao nosso coração, nós devemos continuar confiando na palavra de Deus. Nós devemos continuar confiando em Deus. A notícia pode estar desfavorável, a notícia pode estar de crise, a notícia pode estar gerando algumas incertezas, mas a palavra de Deus, ela traz a nossa certeza de confiar em Deus, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. É muito importante nós permanecermos no lugar que Deus ele deseja que nós estejamos, porque a única forma de nós alcançarmos a bênção de Deus é permanecer na posição que Deus estabeleceu para nós ficarmos. Deus está dizendo ao seu coração nesta noite, é momento de você permanecer firmado na palavra de Deus, porque Deus vai continuar cuidando de você. Deus vai continuar cuidando da sua família. Deus vai continuar cuidando da sua casa. Eu acho interessante, se você abrir no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo de número 10. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de número 10, capítulo 11, versículo de número 10. Olha o que a palavra diz a respeito dessa decisão de descer ao Egito. O verso 10 diz assim: porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeavas e a tua semente, e a regavas com os teus pés, como uma horta. Verso 11: mas a terra que passais a possuir é a terra de monte e de vales, das chuvas do céu beberás as águas. Quando Deus está trazendo esta orientação para o povo de Israel, Israel está prestes a entrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel, a terra da promessa. E Deus vai trazer algumas orientações, e uma delas é que o povo entenda que esta terra não é como a terra do Egito. Se você passar alguns minutos pesquisando no Google, você vai perceber que o Egito foi uma das primeiras nações, um dos primeiros povos a desenvolver a irrigação, ou seja, tirar a água do Nilo para molhar, para distribuir sobre a sua plantação. E quando Deus está trazendo esta orientação ao povo de Israel, Deus está deixando bem claro que a água que eles irão receber não vai ser água de irrigação, não vai ser água feita por localidades humanas, de forma nenhuma. A água que o povo de Israel vai beber é uma água que vem da chuva do céu. Essa água vai cair do céu. Quando Deus está trazendo esta orientação, Deus está chamando o povo a confiar unicamente na providência e na providência de Deus. É bem verdade que muitos queriam descer ao Egito, porque no Egito tinha comida, no Egito tinha água para beber, no Egito tinha as irrigações, a tecnologia da época para alimentar aquele povo, e aquele povo munir a sua plantação de água e a plantação não se perder. Então o desejo deles de descer ao Egito, o desejo é qual? Vamos descer ao Egito, porque o Egito as plantações não se perderam. No Egito as plantações não morreram, porque não faltou água. Porque eles organizaram de uma forma humana, natural, água para alimentar, para suprir aquela plantação. Mas Deus está dizendo para o povo que está prestes a entrar na terra prometida: na terra que eu vou colocar vocês, na terra que eu vou estabelecer para o meu povo não vai andar pela força humana, e sim eles irão receber providência e provisão do céu. Deus estava dizendo: quando vocês entrar no Egito, quando vocês entrar na terra prometida, não será como o Egito, que vocês fazem para colher, vocês plantam para colher, e sim haverá chuva do céu, e essa chuva será provisão, essa chuva será provisão para o mantimento das vossas plantações. Quando Deus está dizendo isso ao povo de Israel, Deus está chamando o povo para confiar unicamente em Deus. Talvez neste momento de crise que você está enfrentando, talvez os seus recursos naturais, talvez eles estão se acabando.
talvez neste momento de incertezas do que será do futuro, do que será da sua vida, está surgindo no seu coração que os seus recursos humanos, as suas irrigações humanas, a sua plantação está prestes a morrer. Mas Deus hoje, nesta noite, está convidando você a erguer a sua cabeça, Glória a Deus. a levantar os seus olhos e olhar para o céu. Aleluia. Porque do céu cairá chuva para regar a sua plantação. E Deus providenciará o cuidado sobre a sua família e o cuidado sobre a sua casa. Receba esta palavra de Deus para o seu coração. É momento de, quando você está plantando, dependendo da irrigação do homem, pastor Natanael, nós temos o costume de olhar para baixo. Mas o povo de Israel, quando plantava, não olhava para baixo, porque eles sabiam que o recurso não vinha de baixo. O povo plantava olhando para cima. Aleluia. Talvez alguém estava dizendo, o sol está muito quente, a época não é de chuva, mas o povo plantava com uma certeza no seu coração: Deus enviará chuva sobre a nossa terra, e a semente que estamos plantando, ela germinará e crescerá, e trará sustento para a nossa família. Talvez eu quero fazer como o salmista Davi nesta noite. Eu quero convidar você a levantar os seus olhos e dizer pela fé como Davi: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Quando Davi dá essa declaração, havia um costume tradicional judaico na época, que acima dos montes havia sacrifício, havia altares a outros deuses. E Davi está dizendo: eu elevo os meus olhos para os montes, para os outros deuses. De onde virá meu socorro? Davi estava reconhecendo: é impossível o meu socorro vir do monte A, do meu socorro vir do monte B, do meu socorro vir do monte C. Aí Davi está dizendo: pela lógica humana, o meu socorro não vai vir deste monte. Mas ele continua o verso dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, aleluia, que está acima de todo monte. O meu socorro vem do Senhor, que está acima de toda crise. O meu socorro vem do Senhor, aleluia, que está acima de toda incerteza. O meu socorro vem do Senhor, que está acima de todo desequilíbrio. Do Senhor que fez os céus e a terra virá o socorro para a nossa vida. Nós precisamos continuar plantando, precisamos continuar trabalhando a nossa fé de confiar em Deus e de saber que no tempo certo Deus vai enviar a chuva. Talvez o momento não é de chuva. Eu olho para Elias e começo a compreender um momento de dificuldade. E Elias chama o seu servo e diz ao seu servo: vai lá e olha ao monte, olha acima do monte e veja e me diga o que esteja vendo. O servo retorna e diz: Elias, meu senhor, eu não vejo nada. Mas na 7ª vez, o moço traz uma informação, traz uma palavra de esperança. Ele diz: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias olha para o moço e diz: não precisa dizer nada, conjecturando. Eu tenho a convicção, eu tenho a certeza que este pequeno sinal, aleluia, é o suficiente, amém, para Deus alimentar a minha fé e saber que vem uma grande chuva por aí. Meu irmão, o segredo não está na quantidade, o segredo está na confiança em Deus. Aleluia. Eu sei que talvez no momento você está preocupado, mas eu quero convidar você até a fé de Elias. Um pequeno sinal foi o suficiente para Elias continuar crendo e acreditando em Deus. Aleluia. Não desça ao Egito. Não busque recursos simplesmente pela sua mão. Não tome decisões precipitadas nesse momento. Não tome decisões que vai colocar em risco a sua vida e a vida da sua família. Permaneça em Gerar. Gerar significa alojamento, lugar que Deus estabeleceu para moradia por um tempo. Permaneça debaixo da sombra do Onipotente. Aleluia. Permaneça debaixo da dependência de Deus. E saiba que nós não somos como o Egito. Talvez no Egito
tem alimento, talvez no Egito tem sustento, talvez nós não temos perspectivas agora, mas nós podemos olhar para o céu e saber que tem um Deus que envia chuva no vale e no monte, de um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Eu quero ministrar esta palavra ao seu coração. É momento de você olhar para o céu. É momento de você confiar em Deus. É momento de você focar a tua mente, os teus pensamentos. Como Paulo diz em Colossenses capítulo 3, verso de número 1. É hora de nós pensarmos nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Eu sei que a sua circunstância está dizendo para você o que vai ser semana que vem, o que vai ser o mês que vem, o que vai ser da minha família, o que vai ser das minhas contas, dos meus compromissos. Mas Deus está convidando você nesta noite a confiar em Deus. E aquele que confia recebe providência, recebe graça, recebe chuva, recebe favor de Deus. E esse favor vai suprir todas as suas necessidades. Aleluia. Eu sei, meu irmão, que é difícil. Eu sei que às vezes falar é fácil, mas o difícil é viver. Mas eu concluo esta ministração ao seu coração com a vida de Jó. Tem uma coisa que o inimigo não conseguiu tirar de Jó. E ele não podia tirar. Nem Deus pode acrescentar, nem o inimigo pode tirar. Que é a nossa confiança em Deus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa acreditar em Deus. Você precisa depender de Deus, exclusivamente de Deus. Jó estava num momento de dificuldade, mas ele sabia em quem ele estava crendo. Ele sabia em quem ele estava confiando. Que você fique com esta palavra. Não é hora de descer ao Egito. Não é hora de tomar decisões precipitadas. É hora de lançar a nossa semente. Não olhando para a circunstância, mas olhando para um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Aleluia. Escolha confiar em Deus. Aleluia. Que Deus vai continuar cuidando da sua família. Eu quero pedir permissão para o nosso pastor de fazer uma oração. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento e eu quero ministrar esta palavra de Deus ao seu coração. Eu sei que a crise ela está gerando algumas incertezas, mas Deus nos trouxe uma certeza nesta noite. Se eu depender de Deus, Deus vai cuidar da minha família. Feche os seus olhos onde você estiver. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Palavra essa que nos traz esperança, Deus. Palavra essa que nos traz conforto. Eu sei que o momento é de crise, eu sei que o momento é de desequilíbrio, eu sei que o momento é de incertezas, ó Deus. Isaac estava na mesma situação, condicionado às mesmas limitações que nós estamos neste momento. Mas ele escolheu ficar debaixo da tua orientação. Ele escolheu permanecer debaixo da sua vontade, Deus. Ajuda este irmão. Ajuda esta irmã, Deus. Deus, ajuda este pai de família neste momento. Deus, consola o coração deste crente. Fortalece a fé dos teus filhos. Pai, nos ensina a depender unicamente da chuva que vem do céu. De depender da água que descerá do céu como provisão. E não pela força do nosso braço, Deus. Nos ensina a reconhecer o teu cuidado, a tua soberania, Pai, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda, Pai, que um pequeno sinal que virá ainda esta semana sobre a vida dos teus filhos possa ser o suficiente, como foi na vida de Elias, para que este irmão saiba que o Senhor está cuidando, que o Senhor está providenciando, que o Senhor está suprindo nos mínimos detalhes. Nos ensina a confiar como Davi fez no Senhor, que fez os céus e a terra, no nome de Jesus. Seja abençoado por esta palavra, meu irmão. Tire a incerteza, tire o desequilíbrio, coloque a sua vida debaixo da palavra de Deus, que Deus vai cuidar de você. Amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus.
Glória ao nome de Jesus. Por essa palavra. Não desça ao Egito. Deposite a confiança em Deus. Isaac